Bem, acabamos a matéria desse capítulo. Daqui até o final são só exercícios. Então vamos ao primeiro dele, que está na página 164. Calcule o número y sabendo que isso aqui tem 24 divisores. Moleza. Como é que a gente calcula o número de divisores? Pega os expoentes dos fatores primos, soma 1 e multiplica todo mundo. Para isso funcionar, é necessário que eu tenha aqui fatores primos. Cuidado! Se você tiver aqui 4, 6, outro número que não seja fator primo, você tem que converter antes de fazer isso. Então, eu tenho aqui um número que é 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a y, vezes 5, que é a mesma coisa que 5 elevado a 1. 2, 3 e 5 são fatores primos, ótimo. Então, para saber o número de divisores, é só somar 1 a cada expoente. Então, 3 mais 1, 4. Aqui eu vou colocar y mais 1. E aqui eu vou colocar 1 mais 1, 2. Isso dá 24, que é a fórmula do número de divisores. Certo? Então, 4 vezes 2, 8. 24. Então, quer dizer que o y mais 1 vale 24 dividido por 8. Que vai dar 3. Ora, se y mais 1 vale 3, significa que o y vale 2. O que o problema pede? O número y. Então, a resposta y igual a 2. Esse problema aqui é muito parecido com um probleminha que a gente apresentou no capítulo 1, que era assim, vê se você se lembra. Encontre o menor número que dividido por 2 deixa resto 1, dividido por 3 deixa resto 1, por 4 deixa resto 1, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 deixa resto 1. Lembra disso? Aí a gente fazia o MMC entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e somava 1. Aqui é a mesma coisa. Eu quero saber qual é o menor número que deixa resto 5 ao ser dividido por 10, por 16 e por 24. Então, se você tirar 5 desse número, ele vai ser o número que deixa resto 0 quando é dividido por 10, por 16 e por 24. E ele é o menor possível. Então, esse n menos 5 nada mais é que o MMC entre 10, 16 e 24. Vamos calcular isso aqui de cabeça ou você prefere fazer assim? Eu vou fazer assim, que eu gosto tanto de fazer aquele negócio. Pronto. Então isso aqui vai dar 2 elevado à quarta vezes 3 vezes 5. 2 à quarta é 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 5, 240. Isso aqui é o nosso n menos 5. O n que o problema está pedindo, então, é 245. Esse é o menor número que deixa resto 5 ao ser dividido por 10, 16 e 24. Esse é um outro problema bastante interessante que caiu no colégio militar. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Sejam A e B dois números naturais, tais que o MDC entre eles seja 6 e o MMC entre eles seja 120, sendo que nem A nem B é igual a 6. O que podemos afirmar nesse caso? Olha, quando você tem o MMC e o MDC e quer achar os números, você tem que usar aquela fórmula que o MMC é igual a X vezes o MDC vezes Y, onde X e Y são primos entre si. Lembra disso? Então vamos colocar aqui a fórmula que tem essa propriedade. MMC é igual a X vezes o MDC vezes Y, onde X e Y tem que ser números primos entre si. E o número A vai ser igual a X vezes o MDC e o número B vai ser igual a Y vezes o MDC. O que esse problema nos dá? Ele fala que o MMC é 120. Então 120 é igual a X vezes o MDC. O MDC vale 6 vezes Y. Daqui nós concluímos que X vezes Y é igual a 120 dividido por 6, que dá 20. Opa, escrevi errado. 20. XY é igual a 20. Então, XY são dois números primos entre si,
que multiplicados dão como resultado 20. Quem podem ser esses dois números? Aí a gente tem que jogar por tentativas quando a gente chega nesse ponto. X, Y podem ser 1 e 20, ou podem ser 2 e 10, ou podem ser 4 e 5. Pode ser também 5 e 4, mas 5 e 4 é repetição de 4 e 5, e 10 e 12 é repetição de 2 e 10. Então são essas três opções aqui. Só que x, y tem que ser dois números primos entre si. 2 e 10 não são primos entre si. Se fosse assim, o MDC não seria 6, seria 12. Então 12 e 10 não pode, que eles não são primos entre si. Então os valores de x e y podem ser 1 e 20 ou então 4 e 5. Nesse caso, os dois números que estão sendo pedidos seriam o MDC vezes x e o MDC vezes y. Seria então 6 vezes 1, 6, e 6 vezes 20, 120. Ou então 4 vezes 6, que é 24, e 4 vezes 5, 30. Só que o problema falou que nenhum desses dois números é 6. Lembra disso? Sendo que nem A nem B é igual a 6. Então essa tem que ser descartada. Os dois números procurados são 24 e 30. Vamos ver então as opções que o problema dá para ver qual delas se encaixa. Os números eu já descobri que são 24 e 30. O que o problema fala? Vamos ver aqui as opções. Pelo menos um desses números é primo. Está errado. O produto dos números A e B não é divisível pelo MMC. Que besteira! O produto de dois números sempre é divisível pelo MMC por causa daquela fórmula. A vezes B é igual ao MMC vezes o MDC. Então, o produto sempre é divisível pelo MMC. Então, isso aqui está errado. Letra C. Somando-se os valores absolutos dos algarismos que compõem o número A e o número B, temos resultado 9. Será que está certo? Soma dos valores absolutos seria 2 mais 4, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 0, 9. Realmente, se eu somar os algarismos, os valores absolutos aqui, a gente vai encontrar 9. Isso está certo. Vamos dar uma olhada nesse probleminha que caiu na prova do Colégio Militar. O prefeito da cidade de Riacho Fundo resolveu cercar a praça da cidade com lindas palmeiras. Como dispõe de pouco dinheiro para o plantio de árvores, o prefeito decidiu que todas elas estariam igualmente espaçadas e a distância entre elas deveria ser a maior possível. Se a praça tem um formato retangular de dimensões 462 metros e 294 metros, o número de árvores que serão plantadas é... Então vamos entender o que o prefeito quer fazer. Ele quer fazer uma coisa desse tipo. Temos a praça no formato retangular e ele quer plantar as palmeiras igualmente espaçadas. O problema pode ficar um pouquinho difícil de entender por causa dos números. São números meio estranhos, 462 metros e 294 metros. Vamos pegar um exemplo com uma praça de dimensões mais simples, para a gente entender direitinho o que tem que fazer nesse problema. Digamos que a gente tem uma praça retangular com medidas 30 metros e 20 metros. Olha, se por acaso eu plantasse árvores de metro em metro, eu ia ter árvores igualmente espaçadas, só que eu ia gastar 30 árvores nesse sentido e 20 árvores nesse sentido. Isso não me interessa. Eu quero o menor número possível de árvores. Então, isso não podemos fazer. Tá, então se tivéssemos a mesma praça com dimensões de 30 metros e 20 metros, que tal se a gente fizesse assim? Uma árvore aqui em cada canto, uma árvore aqui, uma árvore aqui e uma árvore aqui. Desse jeito eu ia gastar poucas árvores, tudo bem. Só que eu estaria colocando aqui uma distância de 15 metros entre essas árvores e uma distância de 10 metros entre essas árvores. Eu não quero isso. Eu quero que a distância seja a mesma. Então como é que a gente poderia fazer isso?
numa praça de dimensões 30 metros por 20 metros, a gente podia fazer assim. A gente colocaria um em cada canto, aqui uma árvore em cada ponto médio, eu teria 10 metros aqui em cada distância, 10, 10, 10 e 10, sendo que aqui eu ia colocar uma árvore a mais. Em vez de colocar duas, em vez de colocar 3, eu colocaria 4 nesse sentido. Então 30 metros ficou dividido em 3 regiões, nós temos aqui 10, 10, 10. Assim dá certinho. E eu estou usando, dessa forma, o menor número possível de árvores. Por que 10? De onde saiu esse 10? Esse 10 nada mais é que o MDC entre 30 e 20. Então, para saber qual é a maior distância entre árvores que eu posso colocar, é só ver qual é a largura, o comprimento e achar o MDC entre esses dois valores. No caso da nossa praça, as medidas são 462 metros e 294 metros. Então nós temos que encontrar o MDC entre esses dois números. O MDC entre 462 e 294. e 294. Vamos encontrar então o MDC entre esses dois números. Acabei. O MDC entre esses dois números é 2 vezes 3 vezes 7, que é igual a 42. Isso significa que nós vamos plantar 11 árvores no sentido do comprimento e 7 árvores no sentido da largura. Quer dizer, 7 árvores não. Vamos ficar com 7 espaços entre árvores nesse sentido e 11 espaços entre árvores nesse sentido. É isso aqui que vai acontecer. Nesse sentido, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. E aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espaços. Qual é o número total de árvores que a gente está usando? É só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, um total de 36 árvores. O que o problema pede? O número de árvores que serão plantadas. Então, a resposta certa, letra D, 36 árvores. Mais um problema que caiu na prova do Colégio Militar. O número de divisores de 2.205 que são divisíveis por 3 é... Olha, eu poderia encontrar todos os divisores de 2.205 e verificar quais são divisíveis por 3. Só que isso ia dar muito trabalho. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos fatorar esse número 2.205. Então esse número é igual a 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7 ao quadrado. Eu pergunto agora, quantos divisores tem esse número? Se eu quiser calcular quantos divisores, é só pegar os expoentes, somar 1 e multiplicar tudo. Então o número de divisores desse número vai ser 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2 vezes 3, ou seja, 18 divisores. Esse número tem ao todo 18 divisores. Agora eu pergunto, quais são os divisores que não são divisíveis por 3? Os divisores que não são divisíveis por 3 são aqueles que não têm esse fator. Não tem o fator 3, nem 3, nem 3 elevado a 1, nem 3 elevado ao quadrado. Só tem os fatores 5 e 7 elevado ao quadrado, só posso usar esses. Então, se eu esquecer esses fatores 3, eu vou ficar somente com isso. Quantos divisores tem um número que tem essa decomposição em fatores? Expoente mais 1, 2.
expoente mais 1, 3. Seriam 6 divisores. São 6 os divisores que não contam com o fator 3. Então agora eu vou fazer 18 menos 6, um total de 12 divisores. Essa é uma maneira de resolver o problema. Outra maneira é contar que se o número é igual a 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7 ao quadrado, eu posso fazer o seguinte, eu posso obrigar a ter um fator 3. Esse fator 3 não vai entrar porque ele sempre vai estar presente. E o que sobra aqui dentro? Vai ficar 3 vezes 5 vezes 7 ao quadrado. Então, como esse fator 3 aqui está fixo, ele não vai mudar, eu só preciso jogar com esses números agora. Ver qual é o número de divisores deste valor aqui. Então eu vou fazer expoente mais 1, expoente mais 1, expoente mais 1 e multiplicar tudo. Daria 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3, isso aqui vai dar 12, são 12 divisores. Então, são duas maneiras diferentes de resolver esse problema. Resposta certa, letra B. Outro problema, dessa vez é um problema que caiu na prova do Colégio Naval. Dois números têm o máximo divisor comum igual a 20 e o mínimo múltiplo comum igual a 420. Quais são esses números? Então, nós temos que usar aquela formulinha que é o MMC é igual a X vezes o MDC vezes Y, onde X e Y são primos entre si e os dois números envolvidos são X vezes o MDC e Y vezes o MDC. Então, nós temos que encontrar X e Y. Eu tenho que o MMC é 420, é igual a X vezes Y vezes o MDC, que é 20. Então daqui nós vamos tirar que X vezes Y é igual a 420 dividido por 20. X vezes Y é igual a 21. Então eu tenho que encontrar dois números X e Y que são primos entre si, de tal forma que o produto seja 21. Quem são esses números? Normalmente nós temos mais de uma opção aqui. Esses números podem ser 1 e 21, ou então eles podem ser 3 e 7. Não tem outra opção. Para descobrir então quais são os números, nós vamos multiplicar os valores encontrados de X e Y pelo MDC. Então, na primeira opção, nós vamos ter 20 e 420. E na segunda opção, nós vamos ter, o MDC vale 20. Então, 20 vezes 3, 60 e 7 vezes 20, 140. Essas são as duas possibilidades para os números que estão sendo falados no problema. Em alguns problemas desse tipo, é dado que um deles não pode ser tanto. Então, com isso, você elimina uma das opções para ficar com a opção restante. Outro problema que caiu na prova do Colégio Militar, ao pensar em um número natural, Hugo observou que esse tinha 12 divisores. Como é que ele conseguiu observar isso? Ele deve ter calculado, né? Eu não consigo pensar no número natural e ver o número de divisores de cabeça. Tudo bem. Ao decompor o número em um produto de fatores primos, deixou rasuras, não sendo possível identificar o expoente do fator 3, como se pode notar abaixo. Ele ficou, então, com esse número na forma de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a alguma coisa que eu não sei o que é. Qual é o expoente que ficou sem identificação? Olha, lembra da fórmula do número de divisores? O número de divisores, que no caso é 12, é o produto dos expoentes somados com 1. Então, seria 4 vezes alguma coisa. Vamos chamar de x. Então, esse x aqui vale 12 dividido por 4, que é 3. Esse x aqui nada mais é que o expoente somado com 1. Então, quem é esse expoente? Esse expoente só pode valer 2. Então, resposta, o expoente que ficou sem identificação é igual a 2. E o último problema desse capítulo é mais um problema que caiu na prova do Colégio Militar. Vamos dar uma olhadinha então. Um número menor do que 30.000
Quando dividido por 80, 78 e 135, deixa sempre o mesmo resto. Sendo esse resto o maior possível, pode-se afirmar que o número em questão vale. O problema não é difícil, é que ele coloca alguns números grandes e acaba confundindo um pouco a gente. Primeira coisa, quando você tem problemas desse tipo, que o número sempre deixa o mesmo resto quando é dividido por tanto, tanto e tanto, tanto, você vai subtrair esse resto e vai achar o MMC entre esses valores. Esse já é o terceiro problema desse tipo que a gente faz. Começamos com aquele lá no capítulo 1, se lembra? Então a gente tem que encontrar o MMC entre esses três números e somar o tal resto. E quem é esse tal resto? Ele está dizendo aqui que esse resto é o maior possível. Como assim maior possível? É porque o resto não pode ter qualquer valor, não. Esse resto poderia ser 1? Poderia. Poderia ser 50? Também. Poderia ser 100? Não, eu não posso ter resto 100 porque eu estou fazendo uma divisão por 80 e uma divisão por 78. Essas divisões não podem deixar resto 100. Qual é o maior resto que eu posso ter aqui, então? 77, porque esse aqui é o menor divisor que eu estou usando. E o maior resto que pode ser deixado numa divisão por 78 é 77. Ah, mas 80 pode deixar resto 79. Pode, mas o resto é o mesmo. Se é o mesmo, então eu tenho que pegar o menor. Então, o resto menor possível, nesse caso aqui, é 77. Então, vamos encontrar o MMC entre esses três números e depois vamos somar 77. Vamos fazer isso, então. 80, 78, 135. Pronto, agora vamos encontrar aqui o MMC. Que tal usar a supervelocidade, hein? Vamos lá. Pronto, agora é só multiplicar isso aqui. Olha que continha chata pra fazer, hein? Tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 13. Tem que fazer isso mesmo, né? É, eu vou ter que calcular isso mesmo para saber quanto é que dá aqui. Então, meu amigo, vamos ver aqui o seguinte. Eu vou juntar 2 com 5 que dá 10, aí fica tudo mais fácil. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. 16 vezes 5 é 80. Vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Vezes 13. Tá bom, então eu vou fazer 27 vezes 13 e depois vou multiplicar isso por 80. Então vamos lá. (351), agora eu vou multiplicar isso aqui por 80. Pronto, 28.080. E agora que eu encontrei o MMC, eu vou somar o tal resto que é o maior possível. Qual é mesmo o maior resto possível? 77. Então basta agora somar 77. O resultado vai ser 28.157. Resposta certa, letra A. Ah, é tão bom quando chega no final do capítulo, né? A reconfortante sensação do dever cumprido. Olha só, se você ficar só assistindo os DVDs e não estudar no livro, não vai adiantar nada. Essa matéria, ela é ensinada normalmente em 1 ano. Você não pode assistir os DVDs um atrás do outro e achar que sabe matemática, não. Senão você vai começar a achar o terceiro DVD ainda mais difícil, o quarto mais difícil ainda, o quinto você vai começar a boiar, o sexto você não vai entender nada. Então, cada DVD você tem que ir lá e fazer os exercícios do livro. Esse capítulo 5 é importantíssimo, cai muito em prova esses assuntos aí. E você tem lá no livro 145 exercícios desse assunto e mais 170 questões que caíram em provas do Colégio Militar, Colégio Naval, EPICAR e Olimpíada de Matemática. 170 questões, sendo que 72 com a solução explicadinha, tá bom? E o resto com a resposta, com o gabarito. Tá? Manda brasa lá e até o próximo capítulo.